Você vai ver agora o caos da saúde. A gente continua com essa bandeira porque a gente não vai descansar. Enquanto a gente vê povo chorando, pedindo, implorando por remédio de atendimento. E o pior, 700 toneladas de remédios foram incineradas porque estavam com prazo de validade vencido. Não estou errada não, tá bom? Esse crime na saúde parece que dessa vez não vai passar muito em branco não. É o que conta o repórter Daniel Penafirme. Explica pra gente, Dani. Hoje de manhã, quem procurava atendimento na UPA de Columbandê, em São Gonçalo, se deparava com a falta de medicamentos. É o caso da dona Mauricéia, que foi embora de receita médica na mão. Absurdo, né? Porque é público, teria que ter remédio para as pessoas que precisam, se necessita. Também estavam faltando materiais hospitalares básicos, essenciais para a realização de exames, alguns até bem simples. Olha, eu cheguei para fazer a medição da glicose e não tem aquela agulha preparada para usar no aparelho. Aquela pequenininha de glicemia? Não tem, está em falta. E aí conseguiu fazer o exame? Aí estão usando uma agulha que não é apropriada para isso, para furar o dedo da gente. Nas farmácias das unidades de saúde do estado, 700 toneladas de medicamentos vencidos foram incineradas entre 2014 e 2015. Parte desse material estava na Central Geral de Abastecimento da Secretaria Estadual de Saúde em Niterói. Não eram apenas remédios vencidos, não. Também havia insumos médicos e fraldas geriátricas. Essas aí que estão em falta nas farmácias populares, que os idosos têm a maior dificuldade para conseguir. Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio vão investigar os contratos entre o governo do estado e a empresa responsável pela compra e pela gestão de todo esse material. Este deputado afirma que já conseguiu assinaturas para instaurar uma CPI sobre o caso. Estamos aguardando a publicação no Diário Oficial e aí parte de uma decisão política da Casa. Se é importante uma CPI da saúde nesse momento ou não. Nós avaliamos que sim. E se for necessário, inclusive, debater com outros deputados para que ela tenha prioridade com relação a outras que possam ter sido protocoladas antes, a gente quer fazer esse debate. O responsável pelos medicamentos vencidos é o consórcio Log Rio, formado pelas empresas Prol e Facility. Ao longo de 2016, o Estado vai pagar 30 milhões de reais a ele para gerenciar as compras e a distribuição de medicamentos. Em janeiro, mostramos aqui no SBT que uma força-tarefa do Ministério Público descobriu uma grande quantidade de próteses, além de materiais cirúrgicos, com prazo de validade vencido no mesmo depósito de Niterói. O prejuízo foi de mais de 2 milhões de reais. O assunto, portanto, não é novo, mas em entrevista ao SBT Rio na semana passada, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que a saúde do estado estava normalizada. Nossos hospitais estão todos funcionando, nós temos um problema pontual que eu toda semana estou vendo, que é o Pedro Ernesto, um hospital-escola, onde tem autonomia universitária, que tem 500 leitos e que está com 100 leitos abertos. Diante desse descaramento, a gente poderia aqui, com toda a liberdade que a gente tem, dar o dedo na cara, mostrar mais uma vez para o governador que nem tudo são flores, mas a gente resolveu rechear isso daqui com informação e que pode ser feito efetivamente. Por isso a minha sala hoje está recheada. Eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Pedro Fernandes, da Comissão Especial da Saúde, que analisa todos esses escândalos, e todo mundo já conhece nosso convidado Jorge Dazzi, que é o presidente do sindicato. Eu vou começar com o nobre deputado. Nobre deputado, diante desse absurdo que a gente está vendo, eu só tenho uma pergunta a te fazer. Quando a gente vê a gente morrendo na porta de hospital, quando a gente vê a amiga nossa, como eu tenho, a Cacau, que é uma fotógrafa maravilhosa, uma colega que depende de medicamento que se pega em farmácia de hospital estadual, que está desesperada porque há 3 meses não tem remédio, e veja um troço como esse, uma reportagem como essa, isso é crime. Crime, quando a gente comete, o que tem que acontecer? Não basta, não precisa ser grande para saber, não precisa ser deputado ou médico. Tem que ser preso. Alguém vai ser preso, por favor? Espero que sim. Esse é o trabalho que iremos encaminhar. Hoje eu estive com o deputado Luiz Paulo, que também preside a Comissão de Tributação, que faz parte desse trabalho de auditoria que a Assembleia Legislativa vem realizando. E a gente já chegou à conclusão que, primeiro, essa empresa não tem mais condições de prestar serviço para o Estado por tudo que fez. E segundo, vamos pedir ao Ministério Público a prisão das pessoas responsáveis por esses crimes. Que pessoas? Quem? Essa é a investigação que a gente está fazendo. Primeiro, os responsáveis pela empresa. E segundo, todos os
funcionários públicos envolvidos no processo que permitiram essa ilegalidade. Secretário de Saúde, que na minha cabeça vem em primeiro lugar, que é responsável pela gestão, seja incompetente dos seus funcionários ou não. Qualquer merreca que eu fale aqui, além de eu pagar, tem uma pessoa maior. Por exemplo, nosso diretor, Diego San Germano, que também vai se responsabilizar. Sendo um secretário, a gente pode pensar em nomes como quem, por exemplo? O atual assumiu agora. A gente pensa no Felipe Peixoto mais próximo, mas tem também os antigos que cometeram muitos erros. Exatamente. É importante frisar que o atual secretário tem tido uma postura muito correta com a Comissão de Orçamento e a Comissão de Tributação, que está investigando, o tempo inteiro fornecendo informações, sendo parceiro e não compactuando com esse tipo de postura até o momento. E a gente acredita que não só o secretário Felipe Peixoto, mas como você falou, os antigos secretários, até porque tiveram em 2014 toneladas de remédios incinerados também, mas o mais importante, ainda existe, infelizmente, mais toneladas de remédios vencidos a serem incinerados. E isso a gente vai falar também sobre isso para você em casa, são dados que vão te deixar de cabelo em pé, mas antes eu quero passar diretamente para a parte que sofre, não é só quem está lá pedindo atendimento que sofre. O médico, o enfermeiro, o profissional de saúde sofre também. Por que, Jorge Daze? Nesse momento todo mundo fala em Zika, mas não se sabe que tem diversos casos, deputado, bombando nos hospitais públicos hoje de sífilis. E que falta nos hospitais? Medicação de combate ao tratamento direto, que se eu não me engano é um antibiótico fortíssimo. Exatamente, para sífilis, e está faltando, e os médicos ligam para a gente desesperados. Sofrem vocês também, né? Soros antirrábico, está faltando. Está faltando tudo, está faltando vergonha na cara, está faltando, vamos dizer assim, compromisso com o preceito constitucional que garante a saúde como direito da população. Nós ouvimos todos a entrevista que o governador veio aqui ao seu programa. Em primeiro lugar, eu queria até lhe parabenizar pelo excelente jornal que você tem comandado aqui no SBT. Muito obrigada. Uma audiência grande e levando com seriedade esse trabalho. A entrevista que nós assistimos aqui do governador, ele faltou com a verdade. Qual verdade? Quando ele se refere apenas ao Hospital Pedro Ernesto. Ele disse que o problema é pontual. Ora, o ponto deve ser desse tamanho, porque se você colocar no mapa do Rio de Janeiro, vai ocupar o estado inteiro. Nós estamos falando de uma rede estadual que está combalida, está em crise. Se você for a qualquer hospital estadual, você vai encontrar dificuldades no funcionamento, porque até mesmo aqueles que estão sob gestão privada, das chamadas organizações sociais, não têm tido fluxo de caixa para pagar em dia os seus profissionais e, portanto, o funcionamento se dá de maneira inadequada. Então, nós estamos falando de uma crise gravíssima. Esse caso do descarte do material, eu considero isso algo inaceitável sob todos os aspectos. Nem se sobrasse, não é, deputado? Não, nós Nem estamos falando de pacientes. Medicamento. A gente está falando de vida de pessoas. Pacientes que estão na fila, existem filas numéricas, centenas de pessoas que aguardam uma prótese de quadril, uma prótese de joelho. Que são jogadas para o INTO, que é federal, que tem uma fila de 5 anos, deputado, não sei se o senhor sabe disso, fila de 5 anos. E são próteses de valor elevado, de custo elevado. 8, 9, 10 mil reais. Tudo foi incinerado, tudo foi descartado. E olha, você falou, e a matéria mostrou, os responsáveis por esse depósito. Ele falou lá na PROL. A PROL é uma empresa que recentemente veio à tona na crise do Rio Imagem. Sim. Também deixou de pagar os salários, o Rio Imagem paralisou durante alguns dias, você se recorda disso. A PROL foi investigada agora, não tem base, não tem estrutura localizada no Rio de Janeiro, até no Brasil. Parece que a sede é na Holanda, em países fora do Brasil. Quer dizer, é uma situação esquisita, que precisa ser investigada. Beira a clandestinidade, para não falar criminalidade. Mas ela é responsável pelo depósito. Pelo depósito. Agora, o senhor falou, deputado, e o que assusta a gente, que isso ainda não é tudo. A gente falou na reportagem 400 toneladas de medicamentos, 700 toneladas de medicamentos incinerados, enquanto o povo fica pedindo com receita lá. E não é só isso, tem mais. As informações que nós temos e iremos hoje constatar é que existem ainda mais outras toneladas de medicamentos que também estão vencidos e que irão, infelizmente, ser incinerados. Isso é uma situação revoltante, mesmo se estivesse tudo bem, mas, infelizmente, com a crise que a gente vem vivendo no nosso país, em especial no nosso estado, onde falta medicamentos, acaba ficando uma coisa mais revoltante ainda. Então é importante frisar que, além da prisão e do encerramento desse contrato, porque, ao nosso entendimento, essas empresas não têm mais condições de prestar serviço para órgão público,
existe uma dívida do Estado com essas empresas ainda. Então a gente vai pedir que bloqueie essa dívida para que seja pelo menos ressarcido pelo menos essas 700 toneladas que já foram incineradas. Não é possível, né, deputado? Não é, Jorge Dazi? Agora vamos falar sem ser deputado, sem ser médico, sem ser apresentadora, sendo cidadão, que a gente, todos nós, deputado não é isento de imposto, médico não é, nem apresentador. Não é possível que, além de tudo, além de a gente ver todo esse descaso, a gente ainda tem aqui trabalhar, pagar imposto para essas empresas receberem qualquer passivo que elas tenham com o Estado. Não dá para a gente, o senhor como lei, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pela gente. Agora, é impressionante a gente falar aqui, porque nessa mesma poltrona onde está sentado o doutor Jorge Dazi, o governador disse que não falta dinheiro. Então, é uma questão de gestão. Ele quer passar limpo as contas. Isso funcionaria, primeiro deputado e depois Jorge Dazi? Olha, funcionaria? Falta dinheiro, falta gestão ou falta tudo? Nesse momento, falta tudo. Mas se a gente for parar para analisar de 2012, 2013, 2014, onde não tínhamos uma crise instalada, está mais do que provado que, infelizmente, o problema é de gestão. E é isso que a gente vai trabalhar para, pelo menos depois que sair da crise, que a gente pelo menos consiga ter um caminho muito melhor do que a gente tem hoje. Falta gestão de muito tempo, entra uma crise, aí vira um caos, Jorge Dazi. Eu acho que é uma crise geral envolvendo recursos e gestão. Agora, é bom lembrar, deputado, que o governo fez uma opção para entregar a gestão pública ao setor privado. São as OS. E hoje estão entregando todas as unidades às organizações sociais. Sim. E não tem mostrado, não tem sido evidenciado nenhuma melhoria na qualidade do atendimento. Então o problema não está no fato de ter sido gestão pública e a solução mágica que foi aventada para a solução do problema, entregar às organizações sociais. Nenhuma das duas deu resultado. O problema é que a gestão pública, em geral, são pessoas indicadas. E essas indicações nem sempre são pautadas pela competência. Eu acho que um administrador público que vai gerir uma unidade hospitalar deveria ter um curso de formação para essa função. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser o amigo do deputado ou do vereador que vai assumir a gestão desse hospital. Mas daí a gente entra na esfera do deputado, a gente, sabe, deputado, me choca, eu sei que isso é de partido político, mas me choca a história de quem assume qualquer pasta nesse país. O cara veio lá da área militar e assume a pasta da educação. O cara não tem nenhum embasamento técnico, é simplesmente sorteio de cabidão de emprego de politicagem. Isso é fato, falo na frente do deputado, o deputado sabe disso, falo na frente de quem quiser. Simplesmente ninguém bota na área de comunicação uma jornalista que entenda de comunicação. Isso se vende, é sorteio de pasta para partido político. Isso é fato. Nobre deputado, o que podemos esperar na alçada do Poder Legislativo para essa pouca vergonha que a gente mostrou agora em relação aos medicamentos, pelo menos? Uma única palavra: fiscalização. Porque não concordo só com essa questão de falta de preparo. Eu tenho mestrado em gestão, estou fazendo doutorado em gestão agora, mas isso não impede que, se eu for alçado a algum cargo público, eu não seja fiscalizado. Sim, então, claro. Independente da capacidade técnica, o que se tem que ter é fiscalização e controle. Porque caráter não se aprende em mesa de escola. É isso, porque com gestão, com fiscalização e com controle, nós teríamos uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Temos alguma luz no fim do túnel? Temos uma luz no fim do túnel. Nós temos um movimento dos servidores públicos hoje que está crescendo contra tudo isso que está acontecendo. Nós temos uma decisão muito importante do Ministério Público Estadual que aceitou uma denúncia contra o governador por crime de responsabilidade. O Procurador-Geral tinha arquivado a denúncia contra o governador. O Conselho Superior do Ministério Público, que é um colegiado, ignorou a decisão do Procurador-Geral e manteve a denúncia, aceitou a denúncia e instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do governador sobre tudo que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, se você me pergunta se tem luz no fim do túnel, eu enxergo que tem. Há uma grande possibilidade desses instrumentos que estão à disposição da sociedade, como é o caso da investigação do Ministério Público. Se o deputado concordar com a instalação da CPI, se ele for mais um a subscrever a CPI, é um outro instrumento importante que poderá ajudar a sociedade em elucidar as causas dessa crise. Então eu entendo que nós estamos diante de fatos relevantes que podem sim ajudar a superar a crise que se instala hoje no Rio de Janeiro, que é vergonhosa do ponto de vista do que nós somos, do que nós já fomos e do que nós poderíamos ser diante do quadro da saúde pública no país. Deputado Flávio falou sobre a CPI, o senhor apoia? Eu apoio a partir do momento que a gente não consiga avançar nas investigações. Não precisa ter CPI se o Ministério Público já está investigando e está tendo avanço. Se o Tribunal de Contas do Estado está investigando e está tendo avanço. Se as comissões de orçamento e tributação que foi escolhida pelo presidente da Casa para poder
tocar essas investigações, estão avançando nas investigações. Existem outras dezenas de pedidos de CPIs. Só que eu não acho que a palavra CPI seja o suficiente ou necessário para dar em alguma coisa. Mas ajuda, ajuda um pouco mais, porque ali o troço é tão pesado que qualquer forcinha a mais, se tiver uma CPI de jornalista, a gente vai ajudar lá. Não tenha dúvida. Se for preciso, contará com a minha assinatura. Só que se eu assinar a CPI, significa que o trabalho que nós estamos fazendo não está sendo suficiente. Entendi. A partir do momento que nós estejamos sendo incompetentes, justifica a implementação de uma CPI. Não, entendi. É só para a gente reforçar que a gente precisa de trabalho. Obrigada, deputado. Muito obrigada. Prazer é meu. Obrigada, Jorge Daz. Está virando aqui. Não cobra cachê de mim, não, hein? Pelo amor de Deus, nessa crise toda você está me cobrando cachê. Com muito prazer. Tá certo. E a gente continua.